Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à disciplina de Saúde e Segurança no Trabalho Portuário. Eu sou Zilmara Nakai e estarei com você nas 2 próximas semanas para falarmos sobre prevenção de acidentes no trabalho portuário. Vamos aproveitar para falar também sobre prevenção de acidentes no trabalho aquaviário. Eu espero que vocês tenham lido a apostila de vocês, tenham lido todo o material de vocês, bem como as normas regulamentadoras que foram citadas na apostila de vocês. Participem dos fóruns, nós estaremos à disposição também para tirar dúvidas, então eu espero ver a participação ativa de cada um de vocês. Acompanhe aí no material de vocês. Nós vamos começar falando sobre saúde e segurança no trabalho aquaviário. Mas o que vem a ser o trabalho aquaviário? Não é? O trabalho portuário é aquele que é realizado no porto, né? No porto organizado, depois que a embarcação já está atracada. E aí nós temos, por outro lado, o trabalho aquaviário, que é aquele realizado nas embarcações em alto mar, por exemplo. Então, qualquer embarcação, não é? Seja ela grande, pequena, artesanal, nacional ou estrangeira, desde que haja trabalhador no interior dela e essa embarcação esteja em alto mar, trata-se de trabalho aquaviário. E para isso é preciso ler a norma regulamentadora número 30. Eu gostaria que vocês fizessem uma leitura cautelosa da norma regulamentadora número 30. Falando sobre trabalho aquaviário, eu gostaria de chamar a atenção para um acidente muito comum nesse grupo de trabalhadores. Mas que acidente seria esse? Não sei se você já ouviu falar num acidente por escalpelamento. O que vem a ser scalp? Scalp é essa parte superior do cabelo, onde tem cabelo, couro cabeludo, onde muitos trabalhadores têm todo o cabelo e o couro cabeludo retirado quando esse cabelo fica preso, por exemplo, no eixo de barcos, né? No eixo de motor de embarcação. Então, o que é que você visualiza aí? Você visualiza um risco de acidente, não é? Você tem o eixo da embarcação sem proteção nenhuma, oferecendo risco de acidente do trabalho. Então, eu convido vocês a lerem a NR12, que fala sobre segurança em máquinas e equipamentos. Na norma regulamentadora número 12, você vê a obrigatoriedade de se proteger qualquer eixo, qualquer hélice, roldana, qualquer elemento exposto de motores, principalmente onde hajam trabalhadores muito próximos a isso. Então, esses eixos precisam ser devidamente protegidos e precisam também ter um sistema de intertravamento. Mas o que vem a ser o sistema de intertravamento? Nós chamamos de intertravamento um sistema que faz com que a máquina pare caso a proteção seja retirada. Então, não é simplesmente proteger o eixo do motor da embarcação, mas proteger de forma que haja um dispositivo que dispare esse motor caso essa proteção seja erguida, seja levantada. Então, se você, como futuro técnico em segurança, for fazer uma inspeção em uma embarcação e perceba que existe eixo, hélice, roldana e outros elementos, não é, que se movimentam no motor, você deve verificar se a proteção dessas partes móveis e se essa proteção possui o intertravamento. Também no trabalho aquaviário, nós temos a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nós temos todos os documentos legais que as normas regulamentadoras exigem. Temos o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais regido pela NR9. Temos o PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional regido pela NR7. Lá no PPRA você tem todas as funções, as atividades dos trabalhadores aquaviários, os riscos de cada atividade, os EPIs, equipamentos de proteção individual que cada função deve usar e as normas de segurança. Já no PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, você vê a questão da periodicidade dos exames médicos. É a questão do cuidado com a saúde do trabalhador aquaviário. Agora vamos falar um pouco sobre o trabalhador portuário, que é aquele que fica na área portuária, no porto organizado de uso privativo ou público. Esse trabalhador portuário,
ele está exposto a risco de queda de materiais, por exemplo. Porque quando o navio atraca, quando esse navio está preso no cais, existem vários contêineres. E dentro do container você tem várias mercadorias. Se esses produtos forem produtos perigosos, há uma atenção maior, com sinalização, com a questão do acondicionamento, com o deslocamento desse produto perigoso. E o técnico de segurança deve verificar isso também. Nós temos duas áreas de armazenamento no porto. Nós temos a zona primária, que é essa área inicial. Assim que o navio atraca, esses contêineres são depositados nessa primeira linha do cais. E essa linha nós chamamos de zona primária. Temos também o terminal retroportuário, que é um perímetro de 5 quilômetros destinado para o armazenamento de cargas, não é? Contando a partir dessa zona primária. Então, nessa área você tem contêineres, você tem caminhões, você tem passagem de pessoas, de pedestres, você tem empilhadeiras e é preciso ser uma área muito sinalizada, muito controlada, a fim de evitar acidentes do trabalho. É importante verificar que todos no porto tem compromisso com a saúde e segurança do trabalhador portuário. Nós temos o OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra. O OGMO, ele funciona como recursos humanos de outras empresas, não é? Porque é lá no OGMO onde se faz a folha de pagamento, treinamentos, tem um contato com o trabalhador portuário. Então, esse OGMO deve zelar pela saúde e segurança do trabalho e promover palestras, fornecer EPI, equipamento de proteção individual, EPC, equipamento de proteção coletivo. E, na verdade, quem vai representar o OGMO nesse momento é o profissional de saúde e segurança do trabalho. Além do OGMO, temos que ter o comprometimento do trabalhador portuário em cumprir as normas de segurança, em utilizar os equipamentos de proteção individual. E, além disso, você tem o SESTP, que é o Serviço Especializado em Saúde e Segurança no Trabalho Portuário. Esse SESTP assemelha-se ao SESMET, regido pela NR4. Lá na NR4, você tem no SESMET o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho. Então, são esses profissionais que compõem tanto o SESMET quanto o SESTP. Então, quando você lê a NR4, que fala de SESMET, e a NR29 sobre o trabalhador portuário na parte de SESTP, você vai ver algumas diferenças relacionadas ao dimensionamento. Por exemplo, se você vai dimensionar a quantidade de profissionais que irá constituir o SESMET em uma empresa tradicional, você vai ver que é preciso verificar o grau de risco da empresa. Já na questão do trabalho portuário, é preciso você verificar a média de trabalhadores portuários que transitaram, né, mês a mês no ano civil anterior. Então, essa questão de dimensionamento deve ser muito bem observada quando você for dimensionar o SESTP no trabalho portuário. Da mesma forma, nós temos a CEPATP, a Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário. Assemelha-se à CIPA, regida pela NR5. Então, algumas diferenças que nós temos é a duração da gestão, por exemplo. Numa CIPA tradicional, você tem uma gestão de 1 ano. Numa CEPATP, você tem uma gestão de 2 anos e o dimensionamento ocorre muito parecido com aquele do SESTP, onde você vai verificar a quantidade de trabalhadores portuários que estavam no porto no ano civil anterior. Então, se faz uma média, mês a mês, de quantos trabalhadores realizaram suas atividades no porto para poder constituir a CEPATP. Observem que nessa primeira competência, nessa competência dessa semana, nós vimos o acidente por escalpelamento, não é? Com motores de barcos de embarcação. Nós vimos as responsabilidades do OGMO, as responsabilidades dos trabalhadores portuários. Nós estamos vendo também a questão do SESTP, a importância do SESTP e da CEPATP. Eu quero falar ainda sobre o PCE e o PAN. Nós temos o PCE, o Plano de Controle de Emergência. É um documento muito importante, onde deve ficar registrado todo o passo a passo do que deve ser feito em caso de sinistro, em caso de incêndio, de explosão, de queda de homem ao mar, de vazamento de produtos perigosos, de poluição ambiental. Então, o que é que deve ser feito em caso de sinistro? Deve estar registrado no PCE.
E dentro do PCE existe uma listagem do PAN. O PAN é o Plano de Ajuda Mútua, é a relação das empresas que estão dispostas a se ajudar em caso de sinistro. Ajudar como? Ajudar com equipamento, ajudar com pessoal, mas para que esse PCE funcione e para que o PAN seja testado, é importante que o profissional de segurança promova simulados, treinamentos, e aí é onde vem a parte prática, onde você pode envolver vários trabalhadores e várias empresas para fazer um simulado de resgate, por exemplo. Vamos encerrando aqui a nossa primeira semana. Aguardo vocês na segunda semana, onde nós falaremos sobre os riscos na atividade portuária.